Bem, pessoal, bom dia a todos. Prazer em revê-los novamente, certo? Pessoal, hoje nós vamos estar aí em uma nova fase, né, digamos assim, do nosso desenvolvimento web. Então, hoje a gente vai começar a entender o que é o tal da versão mais recente do HTML, né? Lembrando que quando a gente fala em HTML, a gente teve aí um conjunto de versões de HTML, né? Então, a gente tem versões HTML 1, 2, 3, 4, né? Que basicamente era o que a gente estava estudando, onde todos ali os comandos que a gente viu, né? Como link, imagem, lista, tabela, formulário, enfim, todos esses comandos HTML, eles vêm se acumulando com as versões, né? Que vão surgindo. Beleza. É o que foi que aconteceu. A internet, ela deu um novo boom, né? Deu um novo estralo quando lançou a versão do HTML5, né? Então, quando eu falo internet, eu estou falando mais para a gente em si, desenvolvedor, e também a experiência, né, para o internauta, para o cliente, para o usuário que está acessando o site. O HTML5 ele traz novos recursos que antes eram problemas. Hoje eles foram adicionados, então facilita muito a vida do desenvolvedor. E ele traz um novo conceito semântico, né? Então, o que é essa semântica, na realidade, que a gente fala, né? Basicamente, o navegador, ele não apenas cria os objetos HTML. Ele, com essa nova semântica, ele cria os objetos e entende o que ele está criando, né? Então, daí a gente falar semântica. Então, com o HTML5, o navegador ele consegue entender ali como é que está ali mais ou menos o nosso site. Então, isso serve para navegador, isso serve para buscadores, né, como Google, como Yahoo, enfim, como o Bing, né, da Microsoft. Então, os nossos sites eles se tornam mais fáceis de ler. Daí a ideia de semântica. Então, eles ficam de entendimento melhor para todos esses recursos que a gente tem aí na internet. Então, eu até peguei aqui do Wikipedia, né? Não sei se foi do Wikipedia, eu peguei, deixa eu ver aqui. Peguei aqui um conceitozinho. Pronto. Pronto, foi aqui do desenvolvedor aqui do Mozilla, né? Peguei aqui do desenvolvimento do Mozilla. Onde ele explica aqui mais ou menos o que é o HTML5, né? Então, o HTML5 é a mais recente evolução do padrão que define o HTML e o termo representa dois conceitos, né? Então, é isso aqui que é o mais importante, né? Primeiro, que é uma nova versão com novos elementos, atributos e comportamentos. Então, como eu disse, né, ele traz mais recursos, tá? Coisas que a gente, por exemplo, só conseguia fazer com JavaScript, elas foram incorporadas dentro do HTML, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, bem rápido. Vou sair daqui, vou te dar um exemplo aqui. Beleza, isso aqui a gente já conhece, né? Tranquilo. Tranquilo. Então, é o seguinte, eu tenho aqui um input fácil, bem simples. Olha, eu quero que como era antigamente, né? Eu tinha aqui minha página, beleza. Então eu tinha aqui o campo. Jonathan. Então, não sei se vocês lembram desse recurso que eu já usei aqui com vocês, da gente colocar um texto, né, aqui dentro do campo. Só que eu quero que quando eu digitasse, o texto sumisse, quando eu não escrevesse nada, o texto ficasse, né? Esses recursos, antigamente, ele não existia no HTML. Eu tinha que criar, eu tinha que programar. Eu tinha que programar mais ou menos assim, ó. Ao clicar no campo, apague o nome. On mouse out, ao sair do campo, escreva o nome. Então, eu tinha que criar uma linha de código usando os ifs, né? Aquelas condições e tal.
Tinha que fazer tudo aquilo. Com o HTML5, o HTML5 viu que isso era uma coisa corriqueira, que todos os programadores estavam fazendo, então ele chegou e fez isso aqui, né? Rapaz, eu vou colocar no HTML5 o placeholder, né? Então, isso aqui, pessoal, já é os novos atributos do HTML5. Então, em vez de eu criar 10 linhas de código para fazer uma coisa, o HTML5 foi acumulando recursos dentro dele. E agora, de uma maneira bem simples, né, eu tenho o que eu acabei de dizer para vocês. Né, ó, pagou, voltou. Né? Então, isso, por exemplo, é um novo recurso, né, do HTML5. É um novo atributo aí do HTML5. Né? Então, beleza. Então, voltando só lá a leitura, que é bem interessante. Então, isso aqui são os novos elementos, né? Os elementos, já a gente vai falar. Os novos atributos e o que nós fizemos, por exemplo, é um comportamento. Além de ser atributo, ele é um comportamento, né? Lembrando que comportamento, quando a gente fala comportamento, é ação. É a ação que é feita, né? É a ação que é feita. Então, beleza. Só que isso aí não é tudo em si, né? Então, ele fala aqui o seguinte, ó, olha que interessante. É o conjunto maior de tecnologias que permite o desenvolvimento de aplicações web, sites mais diversos e poderosos. Beleza, isso a gente já sabe, né? O interessante aqui é que ele diz, criado para ser utilizável por desenvolvedores de web aberta, essa página, blá, 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 blá. Então, que são as características do HTML5. Quanto ele ficou poderoso, né? O que eu acabei de dizer para vocês, semântica, né? Permite você descrever mais precisamente o seu conteúdo. Então, como eu disse, né? O navegador, quando tu escreve um código usando HTML5, o navegador em si, ele não vai apenas mostrar os objetos que tu está criando. Ele vai mostrar de uma forma mais precisa, porque ele meio que entende o teu código. Ele entende, né? Ele sabe onde é que está um cabeçalho, um rodapé. Ele sabe que ali vai ser uma notícia, porque está dentro de um artigo. Então, ele começa a entender. Isso é interessante por quê? Porque o Google também entende. Né? Quando tu pede, por exemplo, para procurar uma imagem, existem recursos no HTML5 que facilitam a busca dessa imagem. Então, a gente consegue ter aí N recursos, né? E aqui ele coloca mais, ó, conectividade, permite a comunicação com o servidor de forma mais moderna e inovadora. Então, aumentou bastante a velocidade de comunicação com o servidor, né? Lembrando que a gente está usando o nosso Vertrigo, simulando o servidor, certo? O Vertrigo é um servidor, né? É uma máquina virtual que a gente tem. Em questão de offline, né? Permite que páginas web armazenem dados localmente do lado do cliente e opere de forma offline mais eficiente. Então, no próprio HTML5, ele já traz recursos, por exemplo, de cookies, né? De seção, onde eu consigo armazenar, pessoal, eu consigo armazenar, eu vou dar um exemplo, quando eu desenvolvo, né, eu quero que a página index sempre abra bem rápido, né? Como assim, professor? O cara acessou meu site no celular, eu quero que na mesma hora que ele coloque jonasmedeiros.com.br, a página já abra bem rápido, certo? Só uma coisa interessante, vocês sabem que quando tu acessa um site, ele vai lá no servidor, faz o download do site, né, para tua máquina, para você ver. Então ele baixa imagem, ele baixa vídeo, né, ele baixa áudio, tudo que tiver para baixar, ele vai baixar. A pessoa não é assim, claro que é, pessoal, ele baixa, né? O que acontece? A primeira vez que a pessoa acessa o nosso site, sempre demora mais, né? Isso é fato, porque ele vai baixar tudo é novo.
Só que com o HTML5, por exemplo, eu posso pedir o seguinte, olha o que é que ele diz aqui, ó. Armazenar dados localmente do lado do cliente. Lembra da pergunta que o Felipe fez no início da aula, né? Tinha muita gente que estava dormindo, pessoal, mas eu não durmo. Tudo que está acontecendo, eu entendo, eu assimilo que eu sou meio doido, né? Vocês sabem. Então ele falou assim, professor, eu estava estudando e eu vi que as pessoas usam um monte de meta, né? Um monte de meta. Olha o que eu acabei de dizer. Eu quero, por exemplo, que a minha página index fique salvo no computador dessa pessoa, né? Então, eu vou pegar a página index e vou salvar no computador da pessoa. Resumindo, quando a pessoa acessar de novo o meu site, não vai mais precisar fazer download de novo. O que é que isso vai acontecer? Vai deixar o site mais rápido. Pelo menos a impressão que vai dar para o usuário que está acessando o meu site é que, eita, que site rápido, né? Eita, cara, o site ele é show. Só que na realidade eu usei ferramentas HTML5 para o meu site ser armazenado do lado do cliente, né? E abrir de forma mais rápida. Óbvio que você tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque senão tu vai encher a memória do cliente e uma coisa que era para facilitar vai começar a prejudicar. Mas olha aqui, coisa que ele falou, ó. Isso, Felipe, a gente usa com meta. Isso foi adicionado no HTML5. É um novo recurso, ó. Meta name robots. Index column. Morreu, né? Então, olha como isso é. Pessoal, vocês não têm noção como era para a gente fazer isso antes do HTML5, né? A gente tinha que ou fazer em PHP, ou em Java, ou em C Sharp, ou seja, tinha que usar uma linguagem de programação, ou em JavaScript, né? E, de novo, pode colocar aí 10, 15, 20 linhas de código para a gente conseguir isso. Olha, com HTML5, tá aqui. Eu acabei de dizer o seguinte, ó, armazena tudo da index. Perfeito. Os robôs aqui, né? Os robots, né? Os robôs, os cookies, né? É os cookies que ele vai armazenar. Para quem não sabe, cookie, pessoal, é meio que um robô. Por que a gente chama de robô? Porque ele faz isso automático, né? Ele vai no teu computador, cria um arquivo, cria uma pasta, enfim, e salva tudo dentro dessa pasta, ou dentro desse arquivo. Quando ele precisar, ele vai lá nesse arquivo, ou nessa pasta, e traz para você. Vou dar um exemplo bem clássico. Você acessou lá o Facebook, né? Aí você tem lá a opçãozinha de armazenar senha, né, de acesso e tal. Ou seja, você está permitindo que o Facebook faça isso. Então, assim, entra uma vez, a próxima vez que tu vai entrar, o Facebook já tem no teu computador armazenado o login, senha, qual é o teu nível de usuário, tem armazenado tudo. Então, assim que ele detecta que tu vai entrar, ele vai lá no arquivo e tchum, pega e entra, né? Isso por exemplo, um daqueles recursos que a gente leu do HTML5. Né? Outra coisa interessante aqui, vamos voltar lá na leitura, é o que ele diz mais aqui. Multimídia, né? Multimídia. Viabiliza a utilização de áudio e vídeo de forma mais primorosa. Bem, também isso aí, a gente teve o advento de vários recursos, né? Antigamente, pessoal, para a gente adicionar um vídeo, também era quase um parto, né? Era quase um parto. Eu tinha que usar ou um embed, né, que é um código antigo. E, pessoal, era um parto. Era um parto. Hoje não, hoje para adicionar um vídeo, né, no HTML5 eu tenho a tag vídeo. Eu tenho a tag áudio, né? De uma forma bem simples eu consigo ter vídeo e áudio, certo? Então, com HTML5 veio novos elementos, novos atributos, certo? Que vão ajudando aí a gente a desenvolver, né? Então, continuando a leitura.
gráficos, efeito 2D, 3D, né? Pessoal, isso aqui, na realidade, é o mundo. Se você fizer uma pesquisa bem rápida aqui no Google, ó, jogo em HTML5. Ó, olha o que é que o HTML5 permite, pessoal, para a gente. Ó. Você tem vários vídeos aqui, por exemplo, a galera ensinando a criar jogo com JavaScript e HTML5, né? Então, HTML5, pessoal, você consegue criar 2D, 3D, criar animação com HTML5, né? Então, HTML5 isso é bem poderoso. Você consegue criar objetos, você consegue desenhar objetos só usando HTML5, né? E óbvio, para criar uma interação melhor com o CSS, um JavaScript ali, você consegue. É o poder, é o poder. Então, tá aqui, ó. Você que depois, se for curioso, quiser ver, óbvio, que aqui você precisa realmente já estar um conhecimento mais apurado de HTML5, de JavaScript, de CSS, né? Ter o conhecimento de design. Mas aí você pode criar um jogo aqui, olhando um tutorialzinho desse aí, somente com HTML5, né? Sem precisar aí de muita coisa, né? Então é uma coisa bem interessante, né? É performance, então, com certeza ele é bem mais rápido, né? Bem mais rápido, tanto para o seu hardware do computador, né? Principalmente quem tem computador mais complicado aí, né, não, Felipe? Então melhora bastante. Pois é. Ah, professor, eu estava aqui pensando. O senhor disse que, tipo, vamos supor, tá aqui, aí ele vai pegar o arquivo index, aí ele vai armazenar as senhas e todos os dados do usuário, entendeu? E vai guardar no computador dessa pessoa. Isso. Aí, vamos supor, se a pessoa encontrasse o index no computador e os dados estivessem lá, isso não seria um problema de segurança, não? Porque ele teria acesso a todos os dados. Outra pessoa encontrasse Não, também aí já o não é arquivo problema do index. site, no caso é problema de você. Porque você que permitiu, né? Sim, com certeza. O vírus só entra, o hack só entra no seu computador se você permitir, né? Ah, pessoal, eu fui hackeado e tal, o cara pegou meus dados, o cara pegou minhas fotos. Você permitiu, né? Você pode ter um computador sem antivírus e ficar Trouxa. usando normal. Lembrando, pessoal, que isso é interessante. Realmente, é uma insegurança? É. Vou dar um exemplo que era que acontecia, um exemplo bem voltando ao passado. Né? A gente usava muito Lan House, né? Lan House. Então, os caras faziam isso. Ele acessava lá o Orkut, né, por exemplo, ou então o jogo dele, né, um Mu, um Ragnarok. Então, ele Nossa, no acessava Arena. lá. O que acontecia? Ele saía. Quando outra pessoa entrava, que ia acessar o Orkut dela, abria o Orkut de quem? Adivinha? Da outra pessoa, né? Então, o cara diz assim, o cara me hackeou, então, o cara hackeou meu Orkut, o cara hackeou meu jogo. Eita, o cara é demais. Não Só é, a mudou culpa a é senha. sua. A culpa é sua, né? Porque você não destruiu, né? Porque, pessoal, uma coisa interessante no caso, só para ficar claro aqui, Felipe, no caso de um index, não tem ponto de segurança não, porque é um site. O cara basicamente vai ver só o site. Agora, realmente, um login e uma senha, né? Aí realmente você tem que destruir, né? Porque não sei se você sabe como é que o Facebook destrói. Ele tem um botãozinho de sair, né? O Facebook sempre faz isso, o Instagram sempre faz isso, o Twitter faz, todas as redes sociais fazem isso. Por quê? Porque elas querem que você fique o máximo de tempo conectado. Ela quer que você entre logo. Então ela salva o login e senha. Beleza. Só que quando tu acaba de acessar, você tem uma opçãozinha de sair. Para quê? Para ele ir no teu computador, Felipe, né? E ir lá e apagar. E ele apaga isso, entendeu? Então, o Eu pensava site... que ficasse salvo mesmo depois de Não, sair. não, não, não. Se você clicar em sair, fazer logout, né? Sempre tem a opção de destruir. Aquele sair, falando agora para a gente, né, que a gente trabalha com informática, muita gente, por exemplo, que está aqui na aula não sabia. Mas é interessante que é justamente isso que a gente está falando. Ele armazena, mas ele também dá a opção de destruir o que ele armazenou. Qual é essa opção? Sair. Né? Sair. Então, por exemplo, quando a gente criar os nossos programas, a gente tiver
na parte da programação, a gente vai trabalhar com isso, né? E vocês vão ver lá que a gente tem que programar para destruir também. Do mesmo jeito que a gente cria, a gente tem que programar para destruir. Mas no caso específico aqui da gente de site, não tem problema não. Ah, o cara acessou meu site e viu a index. Melhor, ele está acessando o meu site. Show. É só para ver o site mesmo. Show de bola. Melhor. É Ele bom vai que abrir, bota até uns anúnciozinhos, né, para ganhar. claro, ele vai abrir mais uma vez, vai ser mais um acesso no meu site. Né? Morreu. Mas é óbvio, né? Coisas de segurança, realmente, a gente tem que pensar em destruir isso aí. Eita, mas cheiro de alho medonho, já estão fazendo macarrão essa hora. Eita, que coisa gostosa. Mas, enfim, continuando aqui, né? Então, o último que falta falar aqui, né? É como eu disse, né? Permite aos autores a escrita de temas mais sofisticados, né? Então, óbvio, né, pessoal? Com o advento aí do HTML5, a gente saiu daqueles sites mais chatos, quadrados, né? Lembra ali do projeto que a gente fez, né? Sites estáticos, que a gente consegue hoje fazer sites mais sofisticados, mais adaptáveis, né? Então, a gente teve uma evolução aí significante, né? Na parte de desenvolvimento de conteúdo e a parte de design também, né? De conteúdo. Então, beleza. Então, a gente fez essa breve introdução para vocês entenderem o que é esse tal HTML5, né? Porque quando a gente começa a estudar, sempre a galera vai falar, ah, tu está fazendo HTML5, não sei o quê. Então, HTML5 não é um bicho de sete cabeças. Basicamente, são, de novo, voltando, né? Ó, é o quê? Cadê? Novos elementos, atributos e comportamentos. Então, basicamente, né, é isso, o HTML5. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a rever aí toda essa parte do HTML5. Eu vou colocar aqui um código para vocês, uma imagem, na realidade. Deixa eu colocar aqui uma imagem, para você entender melhor. Deixa eu abrir aqui essa imagem. Jonas, Oi. não seria tipo melhor, assim, no Vertrigo, em vez da gente pegar os próprios caras de lá, né, do Vertrigo, eles tipo dividissem a tela do Vertrigo da esquerda, fizesse os códigos e na direita tivesse tipo como se fosse um navegador e tipo, enquanto a gente estivesse programando, aparecesse em tempo real o que a gente estivesse programando, ao invés de ir Bom, no site mas, e toda vez apertar pronto, eu em captei a recarregar a página. informação, eu captei a informação. No caso aí, o Vertrigo não tem nada a ver. O Vertrigo é uma máquina, é um computador, é um servidor. O que você está Ah, dizendo Vertrigo é a não, foi IDE. mal, foi o Sublime. Pronto, é o Desculpa, o Sublime. Sublime. Aí, infelizmente, você tem que chegar para a galera que desenvolve o Sublime e dar essa dica, né? Mas Porém, existe algum? sim, Tem vários, alguns editores que vários. Vou te dar um exemplo de um pago, o Dreamweaver, né? O Dreamweaver aí da Adobe. Você já vê em tempo real, certo? Você já vê em tempo real. E, por exemplo, o Visual Studio, né? Quando eu estou lá no Visual Studio desenvolvendo, ele também mostra código e mostra em tempo real sem precisar ir no navegador, entendeu? Porém, mesmo assim, tem coisas que a gente faz que não dá para ver nesses. Aí, nesse caso, já não é nem um editor, é uma IDE. Então, o IDE já é um programa mais sofisticado de desenvolvimento, né? Mas tem recursos que, mesmo assim, ainda não funciona legal a gente vendo lá na IDE. Então, é por isso que a gente vê logo no navegador direto, porque ali sim é o comportamento real do que a gente está fazendo, entendeu? Mas tem. Depois eu posso te passar os links aqui das ferramentas, certo? Ok. Mas vou logo adiantando. O Dreamweaver, por exemplo, ele é pago. Ele é pago, é da Adobe. Ah, mas eu sei baixar, fazendo. Não precisa dizer, porque isso aí você pode ser preso por isso, certo? Então não precisa dizer o que você tem que fazer para você obter um produto que é pago Pois é. gratuito na sua casa, certo? Mas, APK, né? mas você quiser dar um aí enfim, deixa quieto. Vamos lá. Sherlock Holmes. Por isso que a gente usa o Sublime, que é gratuito, é perfeito. Ah,
Seria interessante se tivesse? Seria, seria. Ficaria um pouco mais lento, Sublime? Ficaria. Então é por isso que às vezes a gente preza muito também a velocidade. Eu vou ser bem sincero, Felipe, com você, só para terminar aqui a sua pergunta. Se você instalar um programa desse no seu computador, pelo menos do jeito que você está relatando, você não consegue Ele nem abrir. explode. Tá? Você não consegue nem abrir. Você nem consegue abrir. Mas enfim, deixa eu falar. Né? Você tenta aí. Deixa eu ir pra lá, né? Deixa eu É falar. melhor deixar do jeito que tá. Eu aconselho até você usar até o bloco de notas. Vamos lá. Calma aí, usar a calculadora aqui que é melhor, que é mais lento. Pronto. Então, pessoal, vou colocar aqui a imagem na tela de vocês, né, para representar aqui. Então, olha só que interessante, né? Aqui eu tenho, né? Imaginemos o seguinte. HTML versões antigas, né? Versão 4, por exemplo. E aqui do lado eu tenho a versão 5 já. Então, olha só como era que a gente desenvolvia o site antigamente. Eu tinha div em todo canto, né? Div em todo canto, que você imaginar. Aí, através do CSS, eu ia mais ou menos imaginando que aquilo ia ser. Então, por exemplo, aqui ia ser o cabeçalho, aqui ia ser o menu, aqui ia ser o rodapé, aqui ia ser o principal, né? Aqui ia ser lado esquerdo, lado direito, e por aí vai. Olha que interessante. Isso aqui, pessoal, eu não tenho cabeçalho, eu tenho um código que, no designer, parece o cabeçalho do site. Então, o meu navegador, ele processava isso aqui. Mas só que para o navegador tudo era o quê? Div. Tudo era div. Aí, graças a Deus, chegou o HTML5. Então, o HTML5 ele trouxe novos recursos. Então, o que foi que o HTML5 trouxe? Vou dar um exemplo. Você quer fazer um cabeçalho. Então, lá no HTML5 existe, pessoal, um código chamado cabeçalho. Você quer fazer um rodapé? No HTML5 existe um código chamado rodapé. Independente da formatação. Não importa se o rodapé vai ser fino, vai ser grosso, vai ser largo, vai ser com a largura metade da tela, não importa. Ele é a estrutura do rodapé. Aqui é div, né? Aqui é div. O que é que eu estou querendo dizer? Quando o navegador ele lê esse código, ele lê div. Ah, professor, aqui não tem header? Não, isso aqui é CSS, isso aqui é o que está formatando. É outra coisa, né? Isso é formatação. Mas em objetos HTML, ele lê div. O site fica bonito, lindo. O site é rápido ainda, perfeito. A gente consegue fazer tudo ali, tudo óbvio, né? Com as nossas limitações. Sim, dá para desenvolver o site todo em div, normal. Porém, o HTML5, pessoal, como eu já falei para vocês, ele traz uma semântica, né? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui header, Vitor quando o navegador lê, o navegador entende que aquilo ali é um cabeçalho. Quando o navegador lê nave, o navegador entende que ali dentro vai ter estrutura de navegação. Pode ter links, pode ter uma lista de links. Quando o navegador lê footer, independente da formatação, ele vai saber que ali é rodapé. Certo, professor? Beleza, o navegador conhece. Mas o que é que isso melhora? Melhora no seguinte, vou te dar um exemplo. Você pesquisa uma notícia no Google. Você pesquisa lá uma notícia. Certo? Lembra que a gente tem recursos para a gente achar essas notícias? A gente tem. Por exemplo, os títulos, né, os Hs, eles facilitam que as pessoas achem conteúdo. Então, por exemplo, você vai lá ver lá, auxílio emergencial. Pá, aí colocou lá. O que é que o Google faz? O Google começa a ir nos sites, tentando procurar essas palavras que você colocou. Então, ele começa a ver os Hs, né?
Opa, é um H1, isso aqui é importante. Opa, H2. Opa, strong. Opa, ele colocou aqui em strong. Então é importante. Então ele começa aí. Beleza. Show de bola. Se você desenvolver esse mesmo site ali no HTML5 usando os mesmos recursos, né? Usando os mesmos recursos de H1, strong, ou seja, os recursos de ênfase, né, de texto. Porém, se você colocar dentro de um article, né, dentro de um artigo, por exemplo, olha isso aqui, HTML5, né? Então, para o Google, para aquele buscador, ele vai direto só nesses blocos. Por que o buscador vai direto nesses blocos? Porque ele sabe que ali provavelmente vai ter um artigo. E lembrando que o artigo pode ser uma notícia, pode ser uma venda, pode ser... enfim, pessoal, é um grupo de informações, né, que vai te informar sobre algo. Né? Então, consequentemente, o processamento vai ser mais rápido. O Google, ele entende o que está acontecendo. Né? Outra coisa bem interessante, quando tu pega ali um link de uma notícia e cola em uma rede social, o que acontece com aquela rede social? Ela formata bem bonitinho. Ela formata. Se você ver, você cola um link, aí às vezes, se sua internet for um pouquinho lenta, depois de 2, 3 segundos, você já consegue ver a notícia montada bem bonitinho. A visualização dela. Por quê? Porque aquele processamento, a gente chama aquilo de feed, né? É o feed de notícia. Aquele processamento de feed, né? Ele indica que você adicionou um artigo. Então, ele conhece a estrutura de um artigo HTML5, então ele já formata bem bonitinho. Coisa, por exemplo, que tu não conseguia fazer antes, né? Sem um HTML5. Quando tu colava, às vezes ia só o texto. E o texto com a imagem tudo doida, né? Porque ele não entendia ali o que era que estava acontecendo. Professor, Oi. pelo que eu percebi aí, tipo, o div, aí tem, eu sei que tem o class e tem o ID. Se fosse no caso do ID, poderia fazer desse jeito também, igual no HTML5, ou teria que partir para div de novo? Não, vamos lá. É porque ainda está confuso aí as coisas. ID, class, isso aí são identificadores de código, né? Por exemplo, ID e class eu posso usar CSS. Isso é CSS, não tem nada a ver, isso é formatação. Certo? Então não tem nada a ver. HTML é uma coisa, CSS é outra, JavaScript é outra. Então, só para a gente entender. Class aqui, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa div está sendo formatada por esse código CSS. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Porque isso aqui, pessoal, apesar de ser um header, apesar dele saber que isso aqui é um código HTML criado só para cabeçalho, apesar dele saber isso, mas se você colocar só header, pessoal, ele não vai ficar lá o cabeçalho com altura, com largura, com cor. Não. É uma divisão normal também. Header é div, nav é div, section é div. Tudo isso aqui também é divisão. Só que, como eu disse a vocês, o próprio nome dele já diz que ele é aquela estrutura. Então, class, ID, isso é formatação, é CSS. Isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com HTML, se vai acontecer, não. Class, coloque texto tal, cor tal, fundo tal, é CSS. Aqui eu estou dizendo que essa div vai usar esse CSS. Então, vamos lá. Se Deus quiser, você vai entender ainda direitinho. Ainda está muito confuso isso aí. Então, é por isso que eu explico cada um em sua função. Falei várias vezes. HTML cria os objetos. CSS formata os objetos. JavaScript cria a interação esses objetos. Programação cria a dinâmica do usuário, né, com o servidor. Então, cada um tem sua função, beleza? Então, entenda uma coisa, essa classe aqui é só para formatar. O que eu estou querendo dizer é que aqui eu imaginava que era um rodapé. Aqui eu estou dizendo que isso é um rodapé através do próprio código. Então, de novo, é semântica.
Aqui, pessoal, em nenhum momento o navegador ele entendia que aqui era um cabeçalho, que aqui era um rodapé. Não entendia. Eu entendia porque eu que estava dizendo, ó, aqui vai ser o cabeçalho. Tá. Agora aqui não, se você olhar, ó, aqui já é um cabeçalho, aqui já é um rodapé, section, independente de formatado ou não. A gente tá falando não, a gente não está falando de formatação, a gente está falando dos objetos que estão sendo criados ali. Então é basicamente isso. Se preocupe não que a gente, ao longo do nosso desenvolvimento, isso que está ainda um pouco confuso vai melhorando. Mas coloque na sua cabeça, CSS é design. Então, quando tu vê class, ID, é CSS. Somar o JavaScript também usa ID. Sim, o JavaScript usa o ID, né? Mas basicamente ali o ID também é CSS. Isso está dizendo que essa div está sendo formatada com essa class. Essa div está sendo formatada com determinado ID, né? Então a gente é basicamente isso aí. Então, pessoal, já são 9h30, né? 9h30, né? Então nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos só tomar um cafezinho, né? Tá todo mundo dormindo aí no início da... E quando voltar, a gente vai pôr a mão na massa mesmo, né? Vamos começar ali a criar a codificação HTML5. Então, são exatamente 9h30. Então, 9h40 a gente volta, beleza? Aguardo todos vocês. Por favor, vai dar certo. Bye.